Algo que a gente precisa conversar. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Mas todos nós, absolutamente todos nós, sem exceção, precisamos aprender a recomeçar. Pelo simples fato de que nós vivemos em um mundo cheio de reviravoltas, onde muitas vezes a vida pode dar viradas significativas de um momento para o outro. Basta um diagnóstico, basta de repente uma demissão, basta um acidente, e de repente todos os planos, os projetos que a gente fez mudam ou podem mudar de uma hora para outra. Eu sei que a gente não gosta muito de falar disso, mas é uma realidade que a gente realmente precisa encarar. Nós vivemos a vida, e muitas vezes, quem sabe, essa vida vai derrubar a gente. E quando isso acontece, a gente tem duas opções: ou a gente permanece no chão e vive um eterno luto e uma eterna amargura, ou nós nos levantamos e recomeçamos. Então entende, se a gente quer viver uma vida saudável, se a gente quer viver uma vida feliz, nós precisamos aprender a recomeçar. Só que recomeçar normalmente é difícil, é um desafio grande. É difícil, por exemplo, recomeçar na carreira profissional depois de ser demitido. Especialmente se a gente tem que recomeçar em patamares abaixo do que a gente estava acostumado. É difícil recomeçar relacionamentos depois de uma separação. É difícil recomeçar a vida depois de perder uma pessoa querida e amada. E quem já passou por isso sabe exatamente o que isso significa. Por isso também nos impactou bastante, positivamente, quando algumas semanas atrás, a Chapecoense, que é o clube aqui da nossa cidade, tão querido e amado por nós, lançou um livro que se chamava O Milagre do Recomeço, onde o jornalista Pedro Rocha conta como o clube recomeçou depois do acidente. E ele mesmo narra que parecia absolutamente impossível recomeçar naquela situação. E a gente imagina mesmo, mas não foi. E isso nos impactou de tal forma que a gente pensou, esse é o assunto que a gente precisa trazer. Nós precisamos conversar com as pessoas sobre recomeços. Que recomeçar às vezes pode parecer impossível, mas não é. Que a gente precisa aprender a recomeçar e ainda mais, que Deus nos ajuda a recomeçar. Bom, nós conversamos na semana passada que recomeçar é um processo, e como todo processo ele tem etapas. Uma das etapas é quando nós processamos a perda, assimilamos uma nova realidade, lidamos com aqueles sentimentos iniciais de tristeza, de raiva, de culpa que chegam. Nós conversamos muito sobre isso semana passada. Eu queria dizer para vocês que estão nos assistindo, que estão aqui com a gente, se você de repente não pôde estar conosco na semana passada, dá uma olhadinha. A mensagem é de 30 a 35 minutos e está em todos os nossos canais, e valeria muito a pena você dar uma olhada, porque essa é uma etapa importante dos nossos recomeços. Mas hoje a gente precisa dizer algo importante. Não dá para nós ficarmos processando eternamente essas perdas. Quando nós caímos, não dá para nós ficarmos eternamente olhando para trás, lamentando o que nós perdemos. Chega um momento que a gente precisa levantar e seguir adiante. Chega um momento que a gente precisa levantar e retomar a vida e dar passos para frente. E isso normalmente é a etapa mais difícil que a gente passa nos processos de recomeço. Eu queria dividir hoje com vocês algo que para mim é muito importante. Alguns anos atrás, eu tive uma conversa com o Rafael Renzel, que hoje já é falecido, que foi um dos sobreviventes do acidente aéreo da Chapecoense. E a gente conversou exatamente sobre recomeço, como é que foi para ele recomeçar depois da tragédia. Eu queria que vocês ouvissem o recado dele. Perdoa que tem um pouco de ruído, porque o local que a gente conversou tinha bastante barulho, mas com certeza vai dar para entender bem. Rafael, o que você diria para as pessoas que tiveram sonhos interrompidos e que estão presas ao passado e não conseguem seguir em frente? Eu acho que a única solução que não se tem é da morte. Às vezes, você tem uma coisa que é muito pior do que dar o primeiro passo, que é ficar parado. É não seguir em frente.
Por mais que a dor exista, o sofrimento ela é opcional. Essa mão aqui, ela está cheia de digitais, de pessoas que pegaram na minha mão para me levar de volta à vida, para me levar de volta a viver. Então, se eu não erguesse essa mão, se eu não pedisse ajuda a Deus, aos médicos, as pessoas que sequer me conheciam e rezaram, dificilmente eu estaria aqui falando com vocês hoje. Então seja uma pessoa, peça ajuda se você não conseguir sozinho, mas dê o primeiro passo. Você vai ver como é importante. Quando você chegar lá na linha de chegada do teu objetivo alcançado, você vai ver que a viagem pode ter sido sofrida, mas chegar é muito bom. E foi isso que aconteceu com a minha vida. Hoje, graças a Deus, eu tenho a mesma vida que eu vivia, tirando, claro, palestras, rodar o Brasil com as palestras, mas eu tenho a mesma vida que eu tinha no dia 28 de novembro de 2016, antes de embarcar naquele avião. Porque eu lutei para fazer aquilo que eu amo fazer. E ocupe sua cabeça. A cabeça é o nosso motor, não é o organismo, é a cabeça. Ajude, peça ajuda se precisar e ajude os outros se você tiver esta possibilidade. Que bacana o recado dele. E muito significativo porque ele foi alguém que teve grande dificuldade de recomeçar. Ele perdeu dezenas de amigos de uma vez só. Teve que passar por um tratamento de saúde, muito mais. De tudo que ele falou, eu queria só destacar uma frase. Tem uma coisa que é muito pior do que o primeiro passo, que é ficar parado, não seguir em frente. Peça ajuda se não conseguir sozinho, mas dê o primeiro passo. Sabe, é exatamente isso. É difícil recomeçar, às vezes, de perdas grandes? É. Mas tem uma coisa que é pior, que é ficar parado. É difícil recomeçar a vida, às vezes, diante de alguns tombos? É. Mas ficar parado, ficar lamentando, ficar num luto eterno, numa amargura que não passa, é ainda pior. Então, por mais que seja difícil, a gente precisa dar passos para frente. E a pergunta que a gente vai tentar responder hoje é: como seguir em frente depois de crises e perdas? Como é possível, como a gente pode seguir em frente depois de crises e perdas? Eu queria já dar uma primeira direção com uma frase de um outro sobrevivente da Chapecoense, o Hélio Neto, que escreveu um livro, Próximo Queiro no Amanhã. Ele diz o seguinte: o amor dos meus familiares, sobretudo o amor do pai, foi e é o melhor remédio para a vida, o melhor medicamento para a alma abatida, a melhor terapia para os ossos feridos. Vai dar certo, eu estou aqui, Deus falava comigo, você vai recomeçar. Pessoal, algo que ele destaca aqui que eu acho muito interessante, é que nós não estamos sozinhos nos processos de recomeço. Nós podemos contar com nossa família, mas sobretudo, nós podemos contar com Deus. Como Deus nos ajuda nos nossos recomeços, como Deus nos ajuda a seguir em frente, olha só. Na Bíblia, provavelmente, uma das pessoas que mais sofreu reviravoltas e que mais teve que enfrentar recomeços foi um homem chamado José. E a sua história está escrita no livro da Bíblia de Gênesis. Só para você ter uma ideia da história dele, ele era parte de uma família bastante disfuncional. Seu pai teve 4 esposas, naquela época era possível, mas o detalhe é que apenas uma das 4 era a mulher que ele amava. E ele teve 10 filhos com as outras esposas, mas justamente a mulher que ele amava não lhe deu nenhum filho. Depois de passado muito tempo, essa mulher finalmente lhe deu um filho, que era o José. Depois ela teve um segundo filho, que se chamou Benjamim, e ela faleceu no parto. José não era apenas o temporão. Ele era, além disso, o filho mais velho da mulher que ele amava. Da única mulher que o pai amava. E isso fez com que o pai tivesse a José como seu filho favorito. De maneira escrachada. Ele tinha privilégios que os outros irmãos não tinham. Ele ganhava presentes que os outros irmãos não ganhavam. Ele tinha uma outra vida. E não demorou muito tempo para isso dar traços ruins no caráter do próprio José. A Bíblia nos dá sinais de que ele se tornou com o tempo uma pessoa orgulhosa, egocêntrica, arrogante. Os ingredientes certos para uma vida infeliz. Os irmãos dele também se tornaram com o tempo pessoas violentas. E a Bíblia faz um registro bem alarmante. Olha só, quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam mais falar com ele amigavelmente. Bom, o tempo passou
E um dia os irmãos de José estavam pastoreando os rebanhos da família numa cidade chamada Siquém, e o pai dele disse: vai lá e vê se teus irmãos estão lá e o que eles estão fazendo e como eles estão. O José então vai. Siquém era uma localidade bem habitada, que era perto. Ele foi até lá. Quando ele chegou lá, ele não encontrou os irmãos, e um desconhecido disse: está procurando alguma coisa? Ele disse: bom, meus irmãos, eu vi, tinha um grupo aqui, eles foram mais adiante, eles foram para uma outra cidade chamada Dotã, que era bem longe e bem remota. Bom, José já tinha andado uma parte do caminho, resolveu ir até Dotã. E quando ele chegou lá, seus irmãos tiveram a oportunidade perfeita para se livrar dele. Estavam no lugar sozinho, remoto, deserto, ninguém por perto. Decidiram matar ele. Mas, bem naquele momento, passou uma caravana que comprava escravos. Eles pensaram: bom, se a gente matar, a gente se livra dele, mas não ganha nada com isso. Agora, se a gente vender ele como escravo, além de se livrar dele para sempre, a gente ainda ganha o dinheiro. Venderam ele como escravo, apesar de, como o texto relata, apesar de ele clamar pela vida dele. Por favor, não façam isso. José então foi vendido, e ele perde tudo. Reparem isso. Ele perde tudo. Mais do que provavelmente qualquer um de nós poderia perder. Ele não só perde a família dele, ele não só perde os bens dele, ele perde a liberdade dele, ele se torna um escravo. E ele passa a trabalhar então como escravo doméstico numa casa de uma pessoa que trabalhava para o próprio rei, para o faraó, o rei do Egito, o país onde José então estava. Mas ele recomeça. E ele faz o melhor que ele pode ali naquela situação, e com o tempo ele começa a administrar toda aquela casa. Mas mais uma virada acontece. A mulher do seu senhor se interessa por ele, ela assedia ele, e ele foge dela, e ela vira o jogo e conta para todo mundo que foi ele que assediou ela. E como a palavra de um escravo não valia nada contra a palavra de uma senhora respeitada, ele foi preso, sem previsão de liberdade. Percebe o que está acontecendo aqui? Parecia que ele não podia perder mais nada, ele era escravo. Ele perdeu ainda mais. Ele ficou preso, prisão perpétua. Mas novamente ele recomeça. E ele começa a ajudar o carcereiro, e com o tempo, ele começa a se tornar o supervisor dos outros presos, ele começa a ajudar o carcereiro com os outros presos, e ali ele conhece o copeiro e o padeiro do próprio rei, que tiveram sonhos estranhos, e José interpreta aqueles sonhos, uma habilidade que Deus tinha dado para ele. E ele só pede: olha, se vocês voltarem para a presença do rei, não se esqueçam de mim. Mas eles se esquecem. O copeiro, ele volta para a presença do rei, e não fala nada de José. 2 anos se passam, quando o próprio rei tem um sonho, o copeiro lembra do José, e o José não só interpreta o sonho do rei, como planeja um plano administrativo perfeito, que ajudaria todo o país e toda a região a passar pela maior fome daquela geração. E aí José tem um novo recomeço agora como governador de um país. Bom, pessoal, nesse período se passaram se passaram 13 anos até que ele vai para o palácio. E 7 anos depois, 20 anos depois que ele foi vendido, alguns hebreus empoeirados bateram na sua porta pedindo comida, eram seus irmãos. E ele não só perdoa os seus irmãos, como traz eles para morarem com ele e sustenta os seus irmãos. Numa atitude extremamente nobre. Bom, como diante de tantos tropeços, como depois de apanhar tanto da vida, José encontra sempre de novo forças para recomeçar. Uma pista a gente tem nesse versículo aqui. Olha só o que ele diz para os seus irmãos: assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Sabe o que está acontecendo aqui? Pessoal, isso aqui é bem importante. Quando a gente olha a história de José num primeiro momento, parece que toda a história dele
foi guiada e controlada por outras pessoas. Parece que toda a história dele se desenhou porque pessoas o traíram, porque pessoas o derrubaram, porque pessoas o esqueceram, porque pessoas o injustiçaram. Mas quando ele fala isso, ele está reconhecendo uma coisa que é muito importante. O controle da minha vida nunca esteve nas mãos dos meus irmãos assassinos, da minha senhora injusta, ou mesmo de um copeiro que se esqueceu de mim. O controle da minha vida sempre esteve nas mãos de Deus. Em nenhum momento, em nenhuma dessas viradas, Deus perdeu o controle da minha vida. Todas essas pessoas podem ter até tentado estragar a minha vida, mas nenhuma delas conseguiu, porque Deus estava no controle o tempo inteiro, e é isso que é importantíssimo. O que ele está dizendo é que apesar de toda a injustiça, todas as perdas, todas as dificuldades, tudo o que ele sofreu, Deus continuava construindo uma história na vida dele, e isso não se perdeu em momento algum. Mais adiante, ele faz mais uma declaração, e dá um passo a mais nisso, olha só. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Aqui ele deu um passo a mais. Ele está dizendo, não só Deus continuou construindo a história, apesar do que vocês fizeram, como Deus usou o que vocês fizeram para construir algo ainda maior e incrível que num primeiro momento a gente nem podia sonhar. Se não fossem os irmãos terem vendido, se não fosse a mulher ter prendido ele, se não fosse tudo o que aconteceu, a família dele provavelmente teria se afundado em ódio, em rancor, em mágoa, e milhares e milhões de vidas teriam se perdido naquela fome. Mas Deus usou o que aconteceu justamente para construir algo maior e melhor que ninguém podia sonhar. Isso significa algo muito importante. Significa que não só Deus não perde o controle da nossa história, como Ele pode usar, inclusive, as injustiças que nos acontecem, as perdas que nos acontecem, para construir algo. Deus pode usar as nossas perdas para que a gente aprenda a consolar outros. Deus pode usar as injustiças para que oportunidades melhores surjam. E talvez alguns de vocês já experimentaram isso. Deus transforma o mal em bem, e Ele pode inclusive usar as coisas ruins para construir coisas excepcionais. Eu queria que vocês entendessem isso, pessoal. Existem 3 formas de nós vermos a vida, e a Bíblia defende apenas uma delas. Olha só, primeira forma que a gente pode ver a vida é a seguinte: que tudo que a gente vive já foi de alguma maneira pré-determinado ou escrito por Deus ou por alguma entidade divina, ou pelas estrelas ou pelo cosmos, e não importa o que a gente faça, a gente só vai conseguir seguir esse roteiro. É a ideia que a gente vê muitas vezes do destino, da sina. Não, isso é o destino, era para ser assim. Ou seja, nesse modelo, tudo o que acontece na nossa vida, seja aquilo que é bom, seja aquilo que é mal, no final das contas foi Deus quem mandou. Se a gente vê a vida desse jeito, isso é bem importante. A gente até pode entender que Deus está no controle da situação, mas a gente não tem liberdade nenhuma. Não importa o que a gente faça, a gente vai seguir o que já foi escrito para nós. A gente pode ver a vida de uma outra forma. Como se Deus criasse o nosso mundo, mas Ele não se envolvesse de verdade na nossa vida. Isso significa que a gente tem uma ampla liberdade e pode fazer muita coisa, mas a gente não tem segurança. Afinal de contas, se nós errarmos, se nós tomarmos decisões erradas, ou melhor, se pessoas ao nosso redor tomarem decisões ruins e nos prejudicarem, elas podem simplesmente acabar com a nossa vida. Então a gente não tem segurança, embora tenha liberdade. Mas a Bíblia vai dizer algo diferente. Olha só como isso aqui é importante. A Bíblia diz que Deus conduz a nossa vida sem tirar a nossa liberdade. A Bíblia vai dizer
que perdas podem acontecer na nossa vida, e injustiças, não porque Deus quis, não porque Deus mandou, mas simplesmente pelo fato de a gente viver num mundo onde reviravoltas acontecem. A gente pode passar por perdas na nossa vida simplesmente porque pessoas ao nosso redor podem fazer escolhas ruins a partir da liberdade que Deus deu para elas. Mas a Bíblia vai dizer que apesar disso tudo acontecer, ninguém tem a palavra final na nossa vida. Ninguém pode destruir completamente, porque Deus nos guia. Essa ideia é a ideia que a Bíblia fala de soberania de Deus. Um autor que eu cito bastante, chamado Timothy Keller, um autor best-seller do The New York Times, ele fala o seguinte: somos então encorajados ao máximo a usar a sabedoria e nossa liberdade de escolha da melhor maneira possível, sabendo que Deus cobra isso de nós, e sabendo que sofreremos as consequências de nossa tolice e maldade. Em contrapartida, a promessa absoluta é que não conseguiremos completamente estragar nossa vida. Desconheço segurança mais reconfortante do que essa. O que ele está dizendo, pessoal? Deus nos dá liberdade, para nós e para as outras pessoas. E nós precisamos cuidar das nossas escolhas e vivermos a vida com sabedoria. Porque se a gente tomar escolhas erradas, a gente vai sofrer por isso. Se pessoas ao nosso redor fazerem escolhas erradas, nós vamos sofrer por isso. Mas ninguém consegue destruir a nossa vida completamente, se nós colocamos ela nas mãos de Deus. E por mais que a vida nos derrube, Deus vai estar junto com a gente e nos reconduzir adiante por novos recomeços. Bom, outra coisa que você precisa perceber aqui. Se você ler a história de José em casa, você vai ver que tem uma frase que aparece bastante. Mas o Senhor estava com José. Sabe por que isso é interessante? Porque quando a gente olha a história de José, parece que tudo vai o tempo inteiro de mal a pior, e parece que Deus não faz nada. Parece que Deus só resolve fazer alguma coisa 13 anos depois, quando o faraó tem um sonho. Mas não é essa a ideia. Deus está o tempo inteiro com José, agindo, mas de uma forma que ele não percebe, e nós também num primeiro momento não perceberíamos. Veja, por exemplo, quantas consequências tem na história dele. Imagina, se o pai de José soubesse que os irmãos tinham ido para aquela localidade mais remota, Dotã, ele não teria mandado o filho. Era muito perigoso, muito longe. Se, quando José chega naquela primeira localidade, um estranho não abordasse ele, e não tivesse casualmente ouvido a conversa dos seus irmãos, nada teria acontecido. Se os irmãos, sem saber que José viria, não tivessem ido para Dotã, eles não teriam a oportunidade certa para fazer o que fizeram. Se José não tivesse sido vendido para quem foi, ele não teria ido para a prisão do rei, não teria conhecido o copeiro, muito menos o faraó. Percebe que se qualquer detalhe não tivesse exatamente no lugar que estava, toda essa história não teria acontecido, porque Deus estava o tempo inteiro agindo e guiando. Sabe, quando a gente vai vivendo, você já parou para pensar a quantidade de pessoas que cruzam o nosso caminho, que parecem coincidência, mas na verdade não são, é Deus nos guiando? Quantas pessoas não passam por nós, quantas situações não passam pela nossa vida, quantas ideias não vêm na hora certa e parece para nós que foi absolutamente coincidência, mas não foi, era Deus nos guiando de uma forma tão discreta, que nos passa despercebido se a gente não olha com atenção. Tem uma história interessante. Vocês lembram o nome da cidade que José foi pego pelos seus irmãos, da localidade? Dotã. Já falei algumas vezes. Séculos mais tarde, uma outra pessoa, um profeta chamado Eliseu, estava na mesma localidade, que naquela situação já era uma cidade, não mais uma localidade remota.
E aquela cidade estava cercada por um exército inimigo fortíssimo, e o auxiliar do profeta estava morrendo de medo. E o profeta Eliseu fez uma oração e pediu que Deus abrisse os olhos do seu auxiliar para que ele visse uma realidade espiritual. E a Bíblia fala que aquele auxiliar de repente viu um exército de anjos cuidando da cidade. Eu fico imaginando se o José, naquele momento em que ele está no poço, sendo vendido pelos seus irmãos, se Deus também abrisse os olhos dele, o que ele não veria? Provavelmente ele viria anjos ao seu redor. Quem sabe ele viria o próprio Deus do seu lado, afinal a Bíblia mesmo falou que o Senhor estava com ele. De repente ele veria o próprio Deus do seu lado dizendo: calma, José, eu estou cuidando de tudo. Você não está enxergando, mas eu estou olhando lá na frente, eu sei o que eu estou fazendo. Calma, eu estou contigo. Sabe, pessoal, eu fico imaginando, se Deus abrisse os nossos olhos, nas nossas maiores perdas, nas nossas maiores dificuldades, o que será que a gente veria? Eu realmente acredito, a partir desse e de outros textos bíblicos, que nós veríamos talvez anjos ao nosso lado, ou quem sabe a gente veria também o próprio Deus do nosso lado dizendo: calma, eu estou no controle, eu estou olhando mais na frente, eu estou contigo, calma, vai dar tudo certo. Semana passada a gente foi fazer um passeio em família. A gente foi num parque de diversão. E teve um momento que foi para nós muito simbólico. A gente foi nessa montanha-russa que vocês estão vendo na foto. E foi a primeira montanha-russa das crianças. No final da rodada, o Bernardo, nosso filho mais novo, saiu pulando e dizendo: quero ir de novo. Mas a Laura, nossa filha mais velha, saiu chorando. Aquilo foi bastante assustador para ela. Eu acho que ela não estava preparada ainda para aquele brinquedo. Mas ela saiu chorando no meu colo, abraçada, de medo que ela teve. Quando a gente desceu, a gente viu a foto do brinquedo. E eu mostrei a foto e disse para ela: Laura, você percebeu que nós estávamos o tempo inteiro segurando vocês? E ela olhou a foto e disse: não, eu não vi que você estava me segurando, papai. Se eu estava segurando você o tempo inteiro, Laura, não precisava ter medo. E aquilo confortou o coração dela. No outro dia, a gente viu ela com a fotinho na mão dizendo: é verdade, vocês estavam segurando a gente o tempo todo. Eu acredito de verdade que o dia que a gente chegar no céu e a gente puder ver a nossa vida sob uma outra perspectiva, a gente vai ver exatamente a mesma coisa. Deus, eu não vi. Eu estava tão tomado de medo que eu não percebi. Mas Tu estava segurando a nossa vida o tempo todo. Deus está junto, pessoal. De formas que talvez vocês não percebam, não vejam. Mas Deus está junto. Bom, se nós entendemos que Deus está no controle da situação, se nós agora aprendemos a perceber que Deus está sempre junto conosco, só tem mais uma coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa decidir confiar. Sabe qual é um grande problema? É que muitas vezes a gente quer entender a Deus. Essa é uma das grandes lutas. A gente fica pensando, e é natural, num primeiro momento, que a gente pense: por que Deus fez assim e não assado? Por que Ele permitiu isso e não aquilo? Por que Ele encaminhou dessa forma e não daquela? Pessoal, eu imagino que José deve ter feito essa pergunta 1000 vezes. Por que Deus tu permitiu isso e não aquilo? Mas o que Deus estava fazendo estava muito além da compreensão dele. E o que Deus pedia para ele não era que ele entendesse, mas que ele confiasse. Sabe, tem coisas que quando os nossos filhos são pequenos, por mais que a gente tente, a gente não consegue explicar. Eu lembro quando os nossos filhos tinham ali por volta de 2, 3 anos, eles perguntaram o que era a internet. Eu tentei, mas eu não consegui explicar para eles. Por mais que eu me esforçasse, parecia que aquilo estava muito além do que eles poderiam assimilar naquele momento. Tem muitas coisas que, se Deus pudesse, Ele explicaria, mas estão muito além do que a gente conseguiria entender nesse momento.
Se às vezes uma criança não consegue entender o seu pai e a sua mãe, que apesar de serem mais velhos, ainda são seres humanos como ele, e têm a mesma capacidade que ele, imagina como a gente pode estar longe de entender a Deus. Você imaginou isso? Por isso que a Bíblia ela não nos fala para nós tentarmos entender a Deus, mas ela fala para nós confiarmos, para nós entendermos que existem coisas que estão além da nossa capacidade, mas que a gente pode confiar num Deus que é todo amor e de um Deus que é todo poderoso. Na Inglaterra, os pastores de ovelha têm um costume muito interessante. Como é um país muito frio e muito úmido, eles precisam mergulhar as ovelhas num barril de antisséptico, para não dar problema de pele nas ovelhas. E eles têm que submergir a ovelha totalmente dentro do barril. Uma escritora que estava junto, ela disse que a cena é absolutamente assustadora, porque a ovelha não faz ideia do que está acontecendo. E ela de repente é mergulhada num barril. E a escritora que estava junto disse, como eu queria explicar para aquela ovelha que aquilo é para o bem dela, que aquilo é importante, que aquilo vai ser importante no futuro dela, mas aquilo está completamente além da capacidade da ovelha entender. A única coisa que ela pode fazer é confiar no seu pastor. E a escritora que acompanhou isso, ela disse, nós também temos um pastor. Que muitas vezes, de repente, precisa mergulhar a gente num barril de antisséptico. Que muitas vezes precisa agir de uma forma que nós nunca vamos conseguir entender. Mas a gente pode confiar. José, no final da sua história, olha para trás e percebeu o que aconteceu. Jó, um outro personagem bíblico, olha para trás e nunca entendeu o que aconteceu na sua vida. Eu acredito que nós vamos estar em algum lugar no meio desses dois. Algumas situações, um dia a gente vai poder olhar para trás e vai dizer, é por isso. Deus estava junto, e é por isso que Ele permitiu isso. Talvez outras situações, a gente nunca vai perceber, mas a gente vai chegar um dia na eternidade e vai entender. E vai perceber que Deus estava segurando e guiando a nossa vida o tempo inteiro. Hoje nos resta confiar. Evelyn Underhill, certa vez disse, se Deus fosse pequeno o bastante para o entendermos, não seria grande o bastante para o adorarmos. Um Deus que a gente conseguisse entender completamente, não seria Deus. Se Deus é Deus, Ele muitas vezes vai agir além da nossa compreensão. George, e se mesmo assim eu não conseguir aprender a confiar em Deus? Eu queria, mas eu não consigo. O que eu faço? Você pode lembrar que assim como José, só que séculos mais tarde, um dia um homem também foi preso e traído por pessoas bem próximas. Que um dia uma outra pessoa, o próprio Jesus, também sofreu violência e injustiça. Foi preso, que num jardim que se chamava Getsêmani, ele pediu para Deus para livrar ele. Mas Deus não fez. E ele seguiu em obediência e confiança. E quando ele estava na cruz, se a gente estivesse lá, imagina que você está na cruz, na crucificação, sem saber o que vai acontecer. Que você está junto com aqueles poucos discípulos que sobraram lá, e que você está vendo aquela cena. Eu aposto que qualquer um de nós diria, um Deus que permite que uma coisa tão ruim assim aconteça com uma pessoa tão boa, só pode ter alguma coisa errada. Como um Deus bom pode tirar alguma coisa boa de uma situação tão ruim quanto essa cruz? Mas a gente não saberia que exatamente naquele momento, Deus estava construindo a nossa salvação. E a coisa mais importante e boa da história da humanidade. A Bíblia vai dizer que nós não precisamos entender o porquê de todas as cruzes. Mas que se nós entendermos o porquê de apenas uma, nós conseguiremos confiar em Deus. Num Deus que sempre está com a gente. Num Deus que está no controle da nossa vida. E num Deus que nunca nos abandona. Como é que eu vou ter força para recomeçar, Jorge?
Lembrando que não importa o que aconteceu, Deus está no controle. Lembrando que não importa o que aconteceu, Deus continua agindo e construindo algo. E decidindo confiar, porque um dia esse Deus deu a própria vida no teu lugar para te salvar. Para a gente finalizar, queria que você avaliasse o que me impede de me reconciliar hoje com o meu passado, perdoando as pessoas que me prejudicaram e seguir em frente. Segunda pergunta: tenho tentado entender a Deus ou confiar nele? Pense nisso. Eu queria te convidar nessa noite a tomar uma simples decisão, mas muito profunda e importante. Decida confiar completamente em Deus, entregando a sua vida nas suas mãos. Decida. Decida dizer hoje para Deus: não importa o que aconteça, eu decido confiar em Ti. Talvez Deus vai ter situações que eu não vou entender, mas eu decido confiar em Ti.